Nos últimos anos, o que mais tem chamado a atenção de pais, professores e pesquisadores são grupos de jovens em todos os lugares do mundo que leem e colecionam mangás, assistem animes e jogam games. Na videoaula de hoje, a professora e pesquisadora Sônia Bibi Luyten nos mostra esse fenômeno de comunicação e nos aponta como podemos utilizar esses recursos para termos sucesso em ensinar. O que é mangá? Que origem que ele tem? De onde surgiu essa palavra? O mangá, ele tem sua origem na época da arte ukiyo-e, que são xilogravuras feitas com várias cores. Então, a primeira pessoa que fez alguns desenhos um pouco diferentes era um gravador, um artista chamado Hokusai. Esse nome não é estranho para vocês, porque ele ficou um ícone, inclusive, da gravura japonesa, com a representação da grande onda. Só que o Hokusai, ele começou a fazer uma série de desenhos irreverentes. Então, o que seria? Então, ele usou dois kanjis para compor a palavra mangá. Ga quer dizer desenho e man quer dizer soltos ou irreverentes. Então, foi aí que surgiu a primeira vez do uso da palavra mangá. E ele ficou muito conhecido, aliás, todas essas gravuras, como Hokusai mangá. Isso os professores podem ver através de bibliografia especializada, que são desenhos assim, antigos, porém atualíssimos. Depois, essa palavra foi consolidada por um desenhista japonês chamado Kitazawa. Então, o mangá ficou como a palavra designativa para os quadrinhos japoneses. Anime já é mais novo. O anime é uma palavra que deriva do inglês, animation. Ao contrário do que os brasileiros falam, anime, está completamente errado essa pronúncia. A pronúncia japonesa é anime. O anime, então, seria o desenho animado, que os japoneses começaram, então, a se aventurar, a fazer, fizeram bem feito, mas eles só conseguiram ter um alcance maior a partir do momento em que eles foram para a televisão japonesa. Uma vez que nós já definimos o mangá e o anime, seria bastante interessante, isso é um tópico bem peculiar aos quadrinhos japoneses, que é a forma de editoração. Então, por exemplo, no mundo ocidental a gente tem quadrinhos para crianças, quadrinhos para adultos, alguns para adolescentes. No Japão, ao longo da evolução do mangá, eles fizeram uma divisão da leitura, né, da publicação dos mangás, de uma forma bastante interessante. O Japão é uma sociedade bastante estratificada, vamos dizer, homens, mulheres, crianças. Então, os mangás obedeceram mais ou menos um tipo de direcionamento para o seu público. Então, há editoras especializadas em mangás para crianças. Então, o público infantil, ele tem no mangá os seus heróis preferidos. Esses mangás depois viram animes, vão para a televisão e, portanto, as crianças têm uma gama muito grande dos seus heróis, que podem ser pessoas humanas ou bichinhos, se passar no presente, ou ficção científica, como Doraemon, enfim. É uma infinidade de formas de leitura. Essas revistas também incluem, essa forma de editoração para crianças, uma coisa que no Brasil tem muito pouco, e fora do mundo também, que é um material paradidático, né, que chama-se shogaku, que é para as crianças, então, junto com seus heróis, aprenderem uma determinada matéria. Então, isso ajuda muito. Então, as editoras estão empenhadas, as escolas aprovam, e a criança, então, pode ter noções de geografia, de história, de matemática, junto com seus heróis. Então, isso é mais uma subdivisão da produção que vai para o público.
A segunda grande divisão é o mangá para jovens adolescentes. E não é só jovens adolescentes, ela é direcionada para garotos e garotas adolescentes. A terceira fase é a editoração para adultos, que também tem uma divisão. Divisão para homens, divisão para mulheres, jovens mulheres. E nessa divisão de homens tem um nicho muito grande que é para o salaryman, que seria o executivo assalariado. Então, todos aqueles problemas que eles têm de pegar trem, naquelas estações de Tóquio, cheia de gente, eles lendo mangá, jogam no lixo depois, enfim. É um segmento, porque a grande maioria faz parte das grandes corporações, são os assalariados, e eles têm uma revista muito específica. Sem dúvida nenhuma, como qualquer outro país, tem um mangá erótico, um mangá pornográfico, e isso então compõe a editoração dos quadrinhos japoneses. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o grande segredo do mangá e do anime é a grande identificação entre o personagem e o leitor e o personagem. Então, essa é a base. Então, no momento em que formos trabalhar o mangá ou o anime em sala de aula, vamos levar em conta isto também. Então, vamos começar aqui com o ensino fundamental. No ensino fundamental, o professor dispõe de uma série de mangás e uma série de DVDs e de animes, já todos com subtítulo ou já dublados para o português. Então, isso dá ao professor uma ferramenta muito boa de trabalho para que seu aluno possa aproveitá-lo em todas as matérias. Antes de começar a falar como aproveitar, é bom lembrar que o professor que for usar o quadrinho em geral em sala de aula, ele tem que ter um planejamento. Então, a leitura ou a feitura do mangá ou ver um anime não é um passatempo em sala de aula. Então, vamos deixar isso bastante claro para que ele planeje dentro do currículo das suas escolas municipais, estaduais, particulares, ele planeje o seu semestre, o seu ano, onde ele vai colocar esse material, tanto no ensino fundamental quanto nas outras categorias, para que o aluno tenha um aproveitamento. Porque o objetivo é que ele traga essa inovação, ele está surpreendendo os alunos, ele está um passo à frente, no momento que ele está familiarizado com a linguagem do mangá anime. Mas ele tem que ter o cuidado de planejar isso, porque ou ele vai iniciar o conteúdo com o mangá e o anime, ou ele vai reforçar o conteúdo com isso, e depois ele vai também avaliar o conteúdo. Então, não é gratuito. Vamos colocar, é bonito, etc. O que é isso? Não. É preciso um planejamento. No ensino médio, o professor, dentro do mesmo planejamento, e agora até com um pouco mais rigor, ele tem realmente muita coisa a usar o mangá anime. Há duas formas que nós podemos, então, pôr o aluno a serviço do seu próprio aprendizado. Um deles seria juntar a classe em pequenos grupos e pedir para desenhar uma história. O professor brasileiro, eu sei que muitas vezes ele próprio não é apto a desenhar. E nem sempre todos os alunos sabem desenhar, mas sempre tem algum aluno no grupo que sabe desenhar e os outros podem fazer o roteiro. Muito bem, uma vez que esse grupo está reunido, aí sim podemos colocar os temas português, história, geografia, psicologia, artes e até também estudos de física, química, como acharem interessante. Isso vai depender muito da criatividade e depois as próprias consultas sobre isso. No ensino superior, o ensino superior normalmente quase pouco falado na introdução de quadrinhos em sala de aula,
e principalmente mangá e anime. Então, surpreenda mais uma vez os seus colegas, professores e seus alunos com a introdução, também, volto a falar, de forma ordenada e planejada. Em primeiro lugar, é muito importante que em qualquer matéria os seus alunos aprendam, através de você, a diferença entre o soft power e o hard power. Então, o soft power é aquilo que uma nação influencia a outra através, vamos dizer, de seus bens culturais. E o hard power através de produtos, comércio ou até guerras. Peço aos professores que, no momento em que algum aluno venha pedir para fazer o seu TCC, o seu mestrado e o seu doutorado, com algum item da cultura pop japonesa, não torça o nariz. Você, depois de conhecer o assunto, os professores, o que eles, na hora da negação, muitas vezes é medo. Os professores têm medo, negam, porque não conhecem a linguagem. Então, passe a conhecer a linguagem, estude, esteja na frente dos alunos, fala, sim, vou orientar, sim. A minha tese foi a primeira no Brasil nessa área, sobre mangá e anime. Eu tive um orientador, que era um historiador, e ele falou, Sônia, eu não entendo de mangá, mas você tem todo o meu aval e naquilo que eu puder te ajudar na área de história, estou às suas ordens. Quisera eu que todos os orientadores seguissem essa linha. E para os professores ainda ranhetas, eu ainda tenho mais um incentivo, que é um prêmio que a Associação dos Cartunistas do Brasil dá todo ano, há mais de 25 anos, para os cartunistas brasileiros. Chama-se HQ Mix. Eu introduzi 3 troféus para as teses as melhores teses do ano de TCC, mestrado e doutorado. São 3 troféus. E com isso vocês não fazem ideia o grande respeito que o público vai ter para não só o orientando que ganha, mas para o professor que orientou e para a universidade que teve a abertura de, então, acolher esse aluno. Na videoaula de hoje, você aprendeu como utilizar os mangás e animes a seu favor em sala de aula. Também já entendeu o que há de tão especial nesses ícones culturais pop japoneses. Está na hora de praticar, testar com seus alunos e ver os resultados. As possibilidades são inúmeras, não é legal? Fique com a gente no canal Futura e com os módulos no ambiente virtual de aprendizagem. Sayonara!